Olá, meus alunos do primeiro ano do ensino médio. Através da mediação tecnológica, eu, professor Almeida, ok? Levo para vocês mais uma aula de química, ok? E essa aula de química hoje é a aula de número 5, que vai abordar sobre as propriedades da matéria. Vamos lá, então? Olha só, as propriedades da matéria é o que nós vamos aprender. Vamos conhecer também sobre coeficiente de solubilidade, as propriedades químicas e físicas, como também fenômeno físico, tá joia? Fique ligado aí para que você possa aprender, lembrando que sobre coeficiente, solubilidade, propriedade da matéria, fenômeno, etc., nós estaremos sempre citando em aulas posteriores, quer dizer, nós estamos falando em aulas anteriores e é bom que vocês mantenham ligados sobre esses conhecimentos, tá joia? Olha aí, primeiro, falar de coeficiente de solubilidade. E aí, o que significa? Solubilidade, que significa dissolver parte de uma substância em outra substância, não é isso? Tá bom, então vamos lá. O açúcar se dissolve mais facilmente em água quente ou em água gelada? Olha aí a pergunta, né? Pense em um café quente e um suco gelado. Meus caros alunos, veja bem. Então, o açúcar, a temperatura, ela favorece a solubilidade das substâncias. Por quê? Solubilidade, como eu falei, é a capacidade que uma determinada substância tem de dissolver-se em outras substâncias, tá? Porém, quanto maior a temperatura, mais solubilidade acontece naquele meio. Então, para essa pergunta, então, é apenas uma curiosidade. O gás escapa mais facilmente de um refrigerante gelado ou de um que esteja a temperatura ambiente? Claro que é da temperatura ambiente, né? Porque a temperatura, no caso, o refrigerante gelado, então o gás, ele fica preso ali, ele fica confinado. Mas quando a temperatura ambiente ou a temperatura maior, ele se liberta para a fase gasosa com mais facilidade. Sendo assim, olha o conceito, né, que eu já abordei anteriormente. Antes veio apenas uma curiosidade. Coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de uma substância que se dissolve em 100 gramas de um solvente específico, também a uma determinada temperatura. Então, solvente, qual a diferença então? Solvente é a substância que dissolve o soluto. Vamos dizer, a quantidade máxima de uma substância que se dissolve. Essa que dissolve, a gente pode chamar de soluto, né? Vocês vão escutar isso futuramente. E solvente é aquele que dissolve o soluto. No caso, o açúcar seria o soluto, a água seria o solvente. Portanto, aqui nós estamos referenciando a 100 gramas do solvente. Você tem 100 gramas de um solvente e vai verificar, ok? Qual é a quantidade daquela substância que dissolve naqueles 100 gramas do solvente. A quantidade máxima, tá? A partir daí, você estabelece aquele valor como coeficiente de solubilidade. Lembrando que o aumento da temperatura pode provocar tanto o aumento como a diminuição do coeficiente de solubilidade. A diminuição do coeficiente de solubilidade diminui com o aumento da temperatura em poucas substâncias. Na geral, sabemos que o aumento da temperatura favorece o coeficiente de solubilidade da maioria das substâncias, tá certo? Portanto, olha aí, a capacidade de solução do açúcar na água aumenta em função da temperatura. E aí, olha só, com relação à água, vamos considerar o açúcar que nós nos referimos, ela é conhecida como sacarose, tá? E a quantidade de solvente da água, 100 gramas. Portanto,
A 0 graus Celsius se dissolvem 179,2 gramas de açúcar nas 100 gramas de água. Quando a temperatura aumenta, passa para 20 graus Celsius, então a quantidade de açúcar que se dissolve em 100 gramas de água é 203,9 gramas. A temperatura da água aumenta para 50 graus. A quantidade de açúcar que vai dissolver em 100 gramas de água é 260,4. Se a temperatura da água aumentar para 80 graus, então a quantidade de açúcar que vai se dissolver a 100 graus é 362,1. E se a temperatura da água for 100 graus, então a quantidade de açúcar que solubiliza em 100 gramas de água é 487,2. Você está vendo aí que a solubilidade, o coeficiente de solubilidade, ele aumenta, é diretamente proporcional ao aumento da temperatura. Quanto mais aumenta a temperatura, mais massa de açúcar você tem dissolvido naquelas 100 gramas de água. Lembrando que a água é o solvente. E aí, conclusão. É possível aumentar a quantidade de sacarose dissolvida na água, aumentando-se a temperatura do sistema, tá certo? Então, através disso aí, eu entendo que vocês tenham compreendido perfeitamente. Não esqueça, porque falar de coeficiente de solubilidade, ele é muito utilizado tanto no primeiro ano, no segundo, no terceiro. E na maioria das aulas que trabalhamos, podemos citar sobre o coeficiente de solubilidade. Com relação ao hidróxido de cálcio, tá certo? Olha aí. Então, aqui é um caso em que, quando aumenta a temperatura de ebulição, o coeficiente de solubilidade vai diminuir. A solubilidade diminui, né? Então, aí, se você tiver 100 gramas de água e vai dissolver o hidróxido de cálcio, o que acontece? A 0 graus, nós temos 0,185 gramas de hidróxido de cálcio dissolvidos. A 20 graus, 0,165, quer dizer, está diminuindo. A 50, 0,128. A 80, 0,094. E a 100, 0,077. Portanto, o que foi dito anteriormente, o coeficiente de solubilidade para algumas substâncias aumenta com o aumento da temperatura, para outras diminui com o aumento da temperatura, tá bom? Porque isso é característica de propriedades da matéria, o que nós estamos estudando nesta aula, né? Conclusão. Para aumentar a quantidade de hidróxido de cálcio dissolvido numa quantidade fixa de água, é necessário não aumentar a temperatura, mas diminuir a temperatura. Se aumentando a temperatura diminuir o coeficiente, diminuindo a temperatura, esse coeficiente tende a aumentar, tá bom? E aí, fatores que afetam a solubilidade das substâncias, tá? Fatores que afetam a solubilidade das substâncias. Nós temos a temperatura e nós temos a pressão, tá bom? Nós temos a temperatura e nós temos a pressão. De que maneira? Então vamos ver o seguinte, ó. A variação dos coeficientes de solubilidade em função da temperatura, graficamente nós chamamos de curvas de solubilidade, tá bom? Então veja bem, nós temos aqui a temperatura, e nós temos aqui o coeficiente, a temperatura, aliás, aqui, e o coeficiente de solubilidade, tá certo? No sentido inverso, tá bom? Temperatura, 20 a 80 graus, e o coeficiente de solubilidade, nós temos aqui, tá? E aí o que acontece? Vamos olhar para o K2, o KNO3, nitrato de potássio. Você está vendo que a medida
por exemplo, a 20 graus, ó. À medida que eu aumento a temperatura, então eu tenho um coeficiente de solubilidade. A 40 graus, olha lá, 40 graus você aumenta consideravelmente o coeficiente de solubilidade. Agora, com relação ao Ce2SO4 3, o coeficiente de solubilidade, vamos dizer, você tem aqui a 0 graus, é 20 gramas, né, do soluto por 100 gramas de água. Então, você viu que, por exemplo, a 60 graus, esse coeficiente diminui. A 80 vai diminuindo. Portanto, o coeficiente de solubilidade aumenta com a temperatura aqui nesse gráfico para as substâncias KNO3, à medida que aumenta a temperatura, o coeficiente aumenta. K2CrO4 para o cloreto de sódio NaCl. Mas para o Ce2SO4 3, o coeficiente de solubilidade diminuiu com a temperatura. Então, lembrando que nós estamos trabalhando graficamente. Professor, como chegamos a esse resultado? Bom, meu caro aluno, é o seguinte. Isso são resultados obtidos experimentalmente em laboratório. E aí, com os resultados que se obtém, é possível montarmos, ou seja, escrevemos esse gráfico. Por isso que lá na matemática, você aprendeu funções que levam o quê? A ordenada, eixo Y, e a abscissa no X, que é exatamente para quando chegar na química, você pegar, trabalhar substâncias, duas substâncias, olha aí, eu quero aqui várias substâncias, né, para duas propriedades. Você tem o coeficiente de solubilidade, mas você tem a temperatura. E à medida que aumenta a temperatura, para uns, o coeficiente de solubilidade aumenta. Para outros, o coeficiente de solubilidade diminui. Tá certo? Então, só fazendo esse comentário aqui, porque é muito importante e muito básico para você do primeiro ano seguir com relação para o segundo e o terceiro e etc. Tá? Quanto à solubilidade de um gás num líquido, é diretamente proporcional à pressão sobre o gás em temperatura constante. Você já viu a água gaseificada? Ah, tá. O refrigerante que contém gás, CO2? Tudo bem. Então, eu estou falando da solubilidade que o gás apresenta quando está na presença de um líquido. Quando se fala diretamente proporcional, você pode ver, olha, você tem a solubilidade e a pressão versus pressão. Então, sempre aqui, olha, a solubilidade, ó, 0,05, digamos aqui, ó, dessa substância, ó, nós temos aqui exatamente a solubilidade aqui. No 3, então você vê que no 4 vai aumentando, no 5 e assim sucessivamente no 6 para o nitrogênio. Isso nos indica que quanto maior for a pressão, mais aquelas substâncias se solubilizam naquele meio líquido. Tá joia? Eu estou falando aqui da solubilidade e estou falando da pressão. Com relação a esses conhecimentos que nós adquirimos agora sobre coeficiente de solubilidade, a quantidade máxima de um soluto no líquido a uma certa temperatura, e a solubilidade quando um gás está envolvido no líquido, dependendo da pressão, aí convidamos vocês agora para um aprender fazendo, né? Aqui no aprender fazendo, o que sabemos? É que um determinado sal, ele tem coeficiente de solubilidade igual a quanto? 34 gramas do sal em 100 gramas de água, na temperatura de 20 graus Celsius. Olha aí, um determinado sal. Agora, tendo-se, não 34 gramas, mas, ou não tendo 100 gramas de água, tendo 450 gramas de água nessa mesma temperatura, 20 graus, a quantidade em grama deste sal
que permite preparar uma solução saturada é de... Primeiro, o que é isso? Solução saturada é aquela em que a quantidade máxima do soluto em 100 gramas de água, o coeficiente de solubilidade coincide com a solução saturada, porque solução é uma mistura homogênea de soluto e solvente. Então, coeficiente de solução, coeficiente de solubilidade, aquele valor corresponde a como se a solução tivesse saturada. Passou daquele valor, parte do soluto não mais se solubiliza no solvente. Então, aqui, voltando para o enunciado. Um determinado sal tem coeficiente de solubilidade, aí, o máximo 34 gramas por 100 gramas de água. Quer dizer, ele se torna uma solução saturada desse sal, a 20 graus. Agora, tendo-se 450 gramas de água, não mais 100 a 20 graus, qual é a quantidade desse sal que permite preparar a solução saturada? Quer dizer, que ele vai ficar completamente dissolvido. Será 484 graus, será 450 graus, 340 gramas, desculpe, será 484 gramas, será 450 gramas, 340 gramas, 216 gramas, 153 gramas. E aí você, o que acha? Olha aí. Quer solubilizar completamente o sal? Sim, mas não em 100 gramas de água, mas em 450 gramas de água, sabendo que a 100 você consegue dissolver 34. Então vamos lá, ó. A resposta certa seria 153 gramas do sal, que se dissolve completamente em 450 gramas de água. E vamos para os cálculos? Olha só. Se você sabia que em 34 gramas do sal, em 100 gramas de água, ele estava completamente dissolvido. Agora, faremos uma regra de 3. Em 450 gramas de água, quanto de sal consegue dissolver? E aí você faz 34 vezes 450 dividido por 100. Lógico que esses 153 gramas do sal seria dissolvido em 450 gramas de água. Aí sim, ok? Então, só para ilustrar o significado de coeficiente de solubilidade. Então, se aumenta a quantidade de água, você dissolve mais sal. E assim sucessivamente, tá joia? Para isso, você podia também querer saber se você tivesse, digamos, 100 gramas de sal, em quanto de água poderia ser dissolvido. Você faria também a regra de 3 e chegaria também a resultado satisfatório, beleza? Então, é só você interpretar o enunciado e saber daí montar a sua regra de 3, tá joia? Convido você ainda para mais um aprender fazendo. Isto é praticando que você aprende, é exercitando que você aprende. Não é, meu aluno? Vamos lá, fica de olho aí e olha o enunciado agora. A tabela a seguir traz a variação de solubilidade do nitrato de potássio, que é um soluto, em função da temperatura sob pressão de 1 atm, e os dados encontram-se em gramas de nitrato de potássio, considerando solvente 10 gramas de água. E vamos olhar passo a passo. Então, nós temos que a 0 graus, nós temos 13 gramas, 13,3 gramas do sal dissolvido em 100 gramas de água. A 10 graus, 20,9 gramas do sal em 100 gramas de água. A 20 graus, 31,6. Você está vendo que aqui, à medida que a temperatura está aumentando,
o coeficiente de solubilidade também está aumentando, né? A 30 graus, nós temos o quê? 45,8 gramas do sal dissolvido em 100 gramas de água. A 40 graus, nós temos 63,9 gramas do sal em 100 gramas de água. E a 50 graus, nós temos, olha aí, 85,5. Em zero, dissolvi apenas 13,3. Em 50, 85,5. E aí? Vamos verificar o seguinte. Como varia a solubilidade do nitrato de potássio em função da temperatura? Será que aumenta ou será que diminui? Qual é a resposta aí? Ó? A solubilidade do nitrato de potássio aumenta com o aumento da temperatura, tá certo? E letra B, o que ocorre se adicionarmos 50 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água, porém, na temperatura de 30 graus Celsius? O que é que ocorreria? Aí veja só, olha aqui o comentário. Então, a 30 graus, olhando o gráfico lá, olha, a 30 graus, 45,8, né? Vamos lá, então. Vamos lá para a gente conferir. Então, 4,2 gramas de potássio iria formar corpo de fundo. O que é corpo de fundo? Não ia se dissolver, pois esta quantidade se apresentaria em excesso, já que a 30 graus Celsius você só consegue solubilizar 45,8. Então aí é o seguinte, se você, o enunciado está dizendo o seguinte lá, o enunciado está dizendo, se você, o que ocorre se adicionarmos 50 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água a 30. Então, você viu que, como o coeficiente é 45,2,8, somente 45,8 vai se dissolver. Aí você subtrai, bom, 50 menos 45,8. Então, nós vamos ter exatamente, olha só, 4,2 gramas dele vai virar corpo de fundo, que a gente chama precipitado. Portanto, esse aqui não vai ficar dissolvido e ele vai ficar para o fundo do recipiente. Então, é bom que entendemos, conhecemos o quê? Os coeficientes de solubilidade, conhecemos a temperatura de trabalho dele, e se você alterar a temperatura ou as quantidades de massa do soluto naquela quantidade de água, você é capaz de interpretar. Por quê? Passou daquele valor do coeficiente, claro que vai virar corpo de fundo, que a gente chama também de precipitado. E ainda mais, qual a maior massa de nitrato de potássio que é possível dissolver em 20 gramas de água agora a 40 graus? Olha aí, dissolver, que é possível dissolver em 200 gramas de água. Você lembra lá olha lá, a 40 graus, 63,9 é o máximo que você consegue dissolver, tá certo? Portanto, olha aí, na sequência, vamos fazer aquela bela regra de 3. Vamos lá. Se em 100 gramas de água, o coeficiente de solubilidade, quer dizer, você só consegue dissolver na 40 graus 63,9 gramas. Bom, mas está dizendo que a 40 graus, quando eu coloco 200 gramas de água, que massa de nitrato de potássio consegue ser completamente dissolvida? Aí sim, aí nós dizemos que 127,8 gramas de nitrato de potássio que consegue ser dissolvido
em 200 gramas de H2O. Tá certo? Então é bom que vocês entendam, leiam com muita atenção o enunciado. Depois você tem que conhecer os parâmetros como temperatura, coeficiente de solubilidade, para você montar a sua regra de 3 e não ter problemas de resolução, problema de interpretação, etc. Tá joia? Agora, trabalhamos inicialmente com o quê? Coeficiente de solubilidade. Beleza. Partiremos agora para trabalharmos com as propriedades químicas e físicas da matéria. E aí, propriedades químicas? São aquelas relacionadas com as transformações químicas das substâncias. Então, vamos ver lá. A efervescência é um exemplo de propriedade química, tá bom? Você vê aí, ó. A água está numa certa temperatura ambiente, você coloca o sólido e ele começa a se dissolver. Então, isso é uma propriedade química, tá joia? Não esqueça, porque está envolvendo solubilidade, enfim. E aí, outros exemplos. Nós temos aqui propriedade química com combustível. O álcool reage com oxigênio do ar, a água não, quer dizer, a temperatura ambiente. Tá bom? A água reage com oxigênio, mas em determinadas condições. O álcool reage com oxigênio do ar, a água não. Outra propriedade, oxidação, relacionando ao oxidável, né? Uma barra de ferro oxida-se em contato com a umidade do ar. Uma joia de ouro, praticamente não. Então, é claro que a gente está trabalhando propriedades químicas, são propriedades que variam de matéria para matéria. Explosivo. O gás de hidrogênio pode explodir. O gás de nitrogênio não explode, né? Que nós, por exemplo, quando respiramos o ar atmosférico, nós respiramos bastante quantidade de nitrogênio e não nos faz mal. Corrosão. Os ácidos corroem metais, porém os óleos não. Então isso aqui está diretamente relacionado com propriedades químicas, tá bom? Então, para que você possa entender a diferença entre propriedades físicas e propriedades químicas. Quando a gente falou lá temperatura de ebulição, temperatura de fusão, ali são propriedades físicas, mas o fato de enferrujar, oxidar, explodir, oxidar e o combustível queimar, aí nós estamos trabalhando com outros exemplos, tá bom? De propriedades químicas, etc, né? E aí, as propriedades físicas são as características próprias que a matéria apresenta, independente da transformação em outras substâncias. Tá certo? Então, se a matéria transforma... Então, fisicamente, são as características que a matéria apresenta. Por exemplo, você pega uma pedra e você joga de uma certa altura com a gravidade. Ela fragmenta no chão. Ela não deixa de ser pedra. Então, a composição dela, ela continua sendo a mesma. Então, com relação às propriedades físicas, nós temos a densidade, ok? Relacionando massa sobre volume, que nós já assistimos na aula anterior. A cor, cada substância, cada material tem a sua cor. Aqui o que eu falei, ó, temperatura de fusão e temperatura de ebulição das substâncias, também propriedades físicas. Condutividade térmica ou elétrica, quer dizer, a capacidade que o material tem de facilitar o aquecimento ou facilitar a passagem de corrente elétrica. Isso é condutividade. E solubilidade, que vocês acabaram de ver também, tá certo? Capacidade que uma substância tem de dissolver em outra substância. Portanto, as propriedades físicas também podem ser subdivididas em
organolépticas, tá certo? O que são propriedades organolépticas? São aquelas que podemos reconhecer com os órgãos dos sentidos. Propriedades que você observa através da visão, do tato, do olfato, do paladar, tais como a cor. Você tem matérias com cores diferentes. Então, são propriedades físicas que chamamos organolépticas. Odor. No ambiente você sente o odor, no outro você sente o odor. Pega um material e você começa a usar o olfato. E tem delas que tem odor agradável e tem outras que é odor desagradável. Sabor. Você tem alimentos que você acha que é saboroso e não é, depende de quem no paladar. Brilho. Tem substâncias que emitem brilho, tem outras que não. Dureza. Enfim, então, com elasticidade, a dureza é você, vamos dizer, você toca, aquela matéria. Tem delas que são mais duras, outras não. Quanto ao aspecto, né? Quanto ao tato, você vai usar o tato. Tem substâncias, materiais que são lisos, outros são ásperos. Então, tudo isso porque você usa a cor, você usa a visão, o tato, vamos dizer assim, a dureza, o olfato, o odor, o paladar, o sabor. Ok? E ainda tem a audição, que é com relação a ruídos, barulhos e etc. Tudo isso você pode observar através das propriedades organolépticas, tá? Olha aí. Podemos distinguir um anel de prata de um de ouro simplesmente pela cor. E aí você está vendo o quê? Usando a visão. Porque nós estamos diante de uma propriedade organoléptica, tá bom? Vamos convidar agora para aprender fazendo, porque quanto mais você faz, quanto mais você exercita, mais você aprende, tá joia? E assim, vamos lá, aqui no exemplo de número 3. Indique quais das descrições feitas abaixo são referentes a propriedades químicas. Olha aí. O ferro transforma-se em ferrugem na presença do ar e da umidade. B. O ferro é cinza e sólido em temperatura ambiente? Será que é mesmo? Agora eu digo, o papel produz cinzas ao pegar fogo? D. O alumínio apresenta densidade de 2,7 gramas por centímetro cúbico? O álcool ferve, ou seja, entre a ebulição a 78 graus Celsius, sob pressão? A pressão de 10 elevado à quinta Pascal, aproximadamente, 1 atm? Ou a letra F, a combustão do etanol libera gás e energia. E aí, meu caro aluno, se você olha para esta questão, qual então você teria como transformações químicas, né? E aí está perguntando lá, olha só, quais das descrições? Significa dizer que nessa questão pode ter mais de uma alternativa correta. Vamos ver então? Olha só. Então, temos aqui, o ferro transforma em ferrugem na presença. Sim, ocorre reação química, sim. O oxigênio do ar, no ferro, a ferrugem vai acontecer, quer dizer, vai oxidando aquele metal. Tá joia? Então, eis aí a letra A como um exemplo de propriedade química. Vamos ver outra? Vamos ver lá, ó. O papel produz cinza ao pegar fogo. Então, o papel é o combustível. Na presença do ar e do calor, ele queima quando pega fogo até se transformar em cinza. Mais um exemplo de transformação de propriedades químicas. Na sequência, olha aí, a combustão do etanol libera gás e energia. Claro que por isso que quando bota o álcool no automóvel, o etanol, ele se desloca, porque tem a queima, tem a combustão. Agora,
O ferro é cinza e sólido em temperatura ambiente? Não, isso aí é propriedade física. O alumínio apresenta densidade 2,7 gramas. Então, densidade é propriedade física, tá bom? O álcool ferve a 78 graus. Bom, 78 graus é a temperatura de ebulição. É ponto de ebulição, portanto, caracterizando propriedade física, tá bom? Então, aqui só para a gente diferenciar entre propriedades químicas, propriedades físicas. E entre elas, as propriedades organolépticas. Vamos em frente? Resposta. Somente as alternativas A, C e F, as substâncias analisadas transformam em outro material, caracterizando propriedades químicas. Por quê? Na letra A, propriedade química relacionada, oxidação, ok. Propriedade física relacionada na B, corrosão. Propriedade química relacionada na C, combustão. Propriedade física relacionada na D, densidade. Propriedade física relacionada na E, ponto de ebulição. E propriedade química relacionada na combustão. Então, as propriedades químicas foram da letra E, olha aí, só conferindo. Da letra A, ok. A letra C, de combustão também. A letra, ok. A letra E, portanto, caracterizando propriedades químicas, ok? Deu para diferenciar aí sobre os tipos de propriedade. E vamos em frente, olha só. Aí, exatamente o que eu acabei de mencionar. Portanto, vamos falar um pouquinho de fenômeno físico? Vamos lá. Fenômeno físico é aquele que ocorre na natureza sem alterar a estrutura da matéria. Exemplo, ao amassar uma lata de alumínio, observa-se que houve uma transformação da sua forma. Houve também do tamanho e aparência, mas se continua o material sendo alumínio. Então, dessa forma, é o que eu falei. Você pega uma pedra e jogar de uma certa altura de um edifício. Quando você chegar e ela fragmentar, você vai ver que ela continua na mesma composição, a pedra é a mesma. As mudanças de estados físicos, por exemplo, vamos olhar aqui, ó. Mudança de estado físico da matéria. Se você tem água, ela pode estar no estado sólido. E ela ganhar calor, passar para o estado líquido. Ganhar calor, passar para o estado de gasoso. Porém, ela continua sendo água. Então, quando não existe mudança na estrutura da matéria, é propriedade física. Quando tem mudança como combustão, oxidação, então ali a matéria se transforma. Existe reação química, portanto, é química, tá bom? No entanto, se a matéria você está com as nuvens, está com a água no estado gasoso, resfriou, passou para o líquido, a água continua sendo a mesma. E aí, você resfriou, passou para o sólido, continua sendo água. No entanto, não houve mudança, tá bom? Não houve mudanças dos estados físicos, porém a estrutura da matéria não deixou de acontecer, ok? Então, tá vendo aí, meus caros alunos, que bacana vocês estudaram as propriedades da matéria, propriedades físicas, propriedades químicas, conhecer os coeficientes de solubilidade e também o que é um fenômeno físico, né? Que acontece com a natureza, com a matéria, e aquela matéria não se transforma em outro tipo de matéria. Já os fenômenos químicos é quando a matéria se transforma em outro tipo de matéria, que é exatamente o que caracteriza com as reações químicas, tá bom? Então, certo de vocês terem entendido sobre os conteúdos abordados nesta aula, ok? Agora pedimos para que você se ligue que já já voltaremos com uma revisão e você ser bem sucedido na tua sala, na tua atividade de sala. Então, fique ligado, valeu!